Boa tarde a todos e a todas, muita paz. Estamos aqui no Regeneração para começar mais um ano, de trabalho, de tarefa, de estudo, de reflexões acerca da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus e de toda a nossa tarefa, nosso compromisso. A cada ano a gente reafirma os nossos compromissos com a espiritualidade, com o mundo e conosco mesmo, conosco, com todos nós. É importante a gente sempre lembrar que todo tema que a gente estuda na casa espírita, ele vai ter uma reflexão inicial em nós. Sempre nós somos o ponto de partida desse processo de reflexão, e essa reflexão vai se expandir para aqueles que convivem conosco. O impacto que o Evangelho e que o Espiritismo causa nas pessoas inicia-se em nós. A gente é o exemplo que nós damos na convivência, seja esse exemplo com os vizinhos, no ambiente de trabalho, com os familiares, e nós estamos aqui nessa caminhada, nesse propósito de se melhorar cada vez mais. Na palestra do domingo passado, que foi com o André, a gente encerrou o ano com aquela reflexão, Todo ano, quando inicia-se um novo ano, a gente tem aquele momento de planejar uma nova etapa da nossa vida, apesar de que, se a gente for usar a razão, o tempo ele é infinito. A humanidade dividiu o tempo em dias, semanas, meses, anos, enfim, milênios, séculos, mas o tempo ele é infinito. Só que esse ano novo, como as pessoas falam, eu acho que tem algo interessante, porque ele traz para a gente a ideia de recomeçar, de reprogramar, de botar na balança aquilo, para analisar o que deu certo, o que não deu certo, e a gente conseguir fazer uma reflexão e se reprogramar para um novo início. Eu acho interessante essa ideia do ano novo ter essa perspectiva de um recomeço. E hoje a gente vai refletir sobre alguns conselhos de Jesus, para que a gente possa realmente ter como exemplo esse mestre inigualável nas nossas vidas, tomando como referência o próprio Livro dos Espíritos, que traz Jesus como modelo e guia da humanidade, o tipo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para nos servir de modelo. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, vai chamar Jesus de governador espiritual da Terra. Então a gente observa que Jesus ele vai continuar sendo, como sempre foi, sempre será, a maior referência de ética e moral, de espiritualidade, de filosofia, de psicologia, de educação, tudo aquilo que a gente pode entender enquanto ciência do comportamento humano. Jesus ele é a maior referência para nós que somos cristãos, espíritas, seja em qual perspectiva for, evangélico, católico, espírita, a gente tem Jesus como essa referência. De início, quando nós estávamos pensando em preparar o roteiro para a palestra, nós estávamos pensando assim, nós vamos pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos trazendo ali os tópicos e vamos trazendo a reflexão. Só que a última palestra que eu fiz o ano passado, que foi no Alta de Souza, foi sobre o livro Essencial de Amélia Rodrigues. Para quem não conhece, Amélia Rodrigues é uma irmã espiritual que vem na psicografia de Divaldo. E a Amélia ela tem uma forma de trabalhar o Evangelho muito parecida com Humberto de Campos, naquele livro Boa Nova. Ela traz histórias que ilustram as passagens que Jesus teve com aquelas personagens lá do Evangelho. Só que, obviamente, ela traz um conhecimento que não está ali nos textos bíblicos, mas um conhecimento que é interessante para ilustrar e para a gente se enxergar na história, o que eu acho interessante. E lá, na hora que o pessoal do centro fez o convite, dividiu cada capítulo do livro para os palestrantes, e eu fiquei com o capítulo 17, que tinha como título Os Tormentos da Alma. E nesse capítulo, Amélia Rodrigues mostra um diálogo entre Jesus e Judas. Aí eu acho interessante porque Jesus ele vai trazer uma narrativa no início, Amélia Rodrigues traz uma narrativa no início do livro, falando sobre o contexto de quem eram aqueles discípulos que estavam com Jesus. Depois ela destaca Judas, e aí ela vai falar que Judas tinha comportamentos muito semelhantes com o nosso. Ela vai fazer essa analogia de que muitas vezes nós
podemos ou estamos passando por uma fase da nossa vida de um Judas, e a gente vai ver essa ideia. Eu não estou chamando aqui ninguém de traidor não, tá? Pelo amor de Deus. Mas a gente vai entender que a própria Amélia, ela fala no início do livro que os discípulos que caminhavam com Jesus era gente como a gente. E aí ela já quebra aquela ideia de que para estar com Jesus, ao lado de Jesus, tem que ser um espírito já puro, evoluído, e ela desconstrói essa ideia porque os próprios discípulos eram homens que traziam suas dificuldades, como todos nós trazemos no nosso dia a dia. E depois ela vai detalhar essa questão de Judas. Aí vai ter um momento do capítulo que Jesus pede para se reunir com os discípulos à noite na casa de um colega lá, de um seguidor. E aí Jesus já percebia, claro, a gente está falando aqui de um espírito superior, então ele percebia a aflição de Judas e ele questiona: Judas, o que é que você está sentindo? Aí Judas começa a relatar as suas angústias. Por isso que o nome do capítulo é Tormentos da Alma, o tormento que ele trazia na alma dele de algumas questões, e particularmente, eu não posso falar de todos que estão aqui, né, nessa reunião, mas particularmente alguns trechos do que Judas relata nesse livro, eu me identifiquei. Ou atualmente eu já me identifiquei em algum momento da minha vida no passado, e eu observo que muitas vezes as pessoas que convivem conosco vai ter um pouquinho dessas aflições, dessas dúvidas que Judas tinha e confessa a Jesus naquele momento. Aí logo após Jesus conta uma historinha e ele traz alguns conselhos para Judas. E dentro desses conselhos que ele traz para Judas, todos nós podemos sim espelhar e se inspirar naquilo que Jesus traz através dessa irmã espiritual, Amélia Rodrigues. O nome do livro é O Essencial, pela psicografia de Divaldo. Aí vamos lá. Ela começa o capítulo, gente, dizendo que os homens que conviviam ali com Jesus, os discípulos, né, aquelas pessoas que Jesus convidou pessoalmente para fazer parte do seu discipulado, eram homens rudes, porém não eram espíritos atrasados. Aí ela vai distinguir essa ideia de que muitas vezes a gente confunde de nós termos determinada atitude um pouco mais rude e ser uma pessoa atrasada, uma pessoa inferior, uma pessoa má, por conta de uma determinada atitude que a gente tem em um episódio isolado. Então, por exemplo, suponhamos, nós conhecemos pessoas que são pessoas de bem, pessoas que trabalham, pessoas honestas, que cumprem com seu papel na sociedade, mas que por algum motivo teve uma chateação, passou por algum tipo de dificuldade, teve um estresse e naquele momento perdeu a calma e agiu com truculência, com violência. As pessoas que convivem com aquela pessoa vão entender: poxa, Emanuel é uma pessoa tão calma, mas naquele momento se estressou, acabou gritando, perdeu a calma. Mas quem vê de fora e não conhece aquele indivíduo vai pensar: poxa, aquele indivíduo é uma pessoa grosseira, é uma pessoa prepotente, é uma pessoa, né, orgulhosa. E aí a Amélia ela vai trazer essa comparação para a gente não confundir nós estarmos estressados, por exemplo, e ser estressado. Estar é um momento de temporaneidade, temporidade. E ser é plenitude. Se eu estou estressado é porque eu não sou. Passei por algum momento ali que me tirou do eixo e me deixou naquele desequilíbrio emocional, né? Naquele momento. E ser uma pessoa estressada é quando realmente eu acordo, passo o dia, vou dormir. Durante toda a minha vida eu sou uma pessoa que sempre estou fora do meu equilíbrio emocional. E aí vai precisar de ajuda, enfim, até de outras formas de ajuda, não só apenas espiritual. Mas ela quer trazer essa ideia de que o fato de cada um de nós ter um ponto a melhorar, porque na educação a gente nunca diz que a gente é imperfeito ou tem um defeito. Nós temos pontos a melhorar. E esse ponto a melhorar, a gente só vai conseguir melhorar quando a gente identifica o ponto e traça um roteiro para conseguir melhorar aquilo que a gente sente que precisa ser melhorado. Então, se eu tenho um gatilho que de vez em quando desperta aquele homem velho dentro de mim que é um pouco agressivo, eu vou trabalhar esse ponto, esse gatilho, para que determinada situação ou episódio não faça despertar em mim aquela pessoa agressiva. E o fato de eu ainda estar nesse processo de aprendizado e de desconstrução desse homem velho não me faz um espírito inferior, um espírito atrasado. Por que a Amélia traz isso no início do livro, gente?
para a gente quebrar de vez, já iniciar o ano quebrando de vez essa ideia de que eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa que não presta, ninguém gosta de mim, Deus não vai me amar, Deus não vai me perdoar, eu não mereço ser amado, eu não mereço ser feliz. Porque nós trazemos isso no nosso inconsciente. O tempo inteiro nós temos essa falsa ideia de que nós não somos merecedores da misericórdia divina, de sermos felizes, de ter algo bom. Sabe como a gente percebe isso? Quando a gente está tendo um momento de alegria muito grande, está todo mundo rindo, aí a gente tem o costume de falar assim, ai meu Deus, eu vou ter raiva mais tarde porque eu estou rindo muito. Eu já vi gente falar isso, talvez os mais novos não conhecem esse ditado. Mas quantas vezes a gente está num momento de felicidade e fala, meu Deus, eu vou ter raiva mais tarde porque eu estou rindo muito. Isso já está incutido no nosso inconsciente, a ideia de que eu não mereço ser feliz. Então, se eu estou tendo um momento de felicidade, é porque algo bom não vai vir lá na frente. Então, eu estou aqui nesse momento. E a Amélia desconstrói isso. Então, cada um de nós estamos nessa caminhada para sermos pessoas melhores, mas nós já somos discípulos de Jesus. Pedro era extremamente, falando bem no pernambuquês, ele era extremamente grosseiro mesmo. Falando ignorante, né? Não no sentido de conhecimento, mas Pedro ele era ignorante. Pode pegar várias passagens do Evangelho, Pedro agindo com ignorância. A mais famosa é quando Pedro pega a espada e tora a orelha do soldado. E Jesus fala, Pedro, guarda a tua espada, né? Porque minha revolução vai ser feita pelo amor, não pela violência. Inclusive, tem até um texto evangélico, que eu não me recordo qual é o evangelista, que Jesus chama Pedro de Satanás. Ele chega para Pedro e fala, afasta-te de mim, Satanás. E Satanás, a gente sabe que no contexto, né, na etimologia da palavra, significa o quê? Opositor, inimigo. Então, Pedro, no momento que ele age com violência, ele está sendo opositor às ideias pacíficas de Jesus. E Judas vai ter esse contexto. Amélia prossegue dizendo que aqueles discípulos que se reencontraram ali naquele agrupamento, que Jesus foi de um por um convidando, não era a primeira vez que eles estavam se encontrando. Não foi por acaso. Ela diz que todos que estavam ali presentes, que eram 44, se não me falha a memória, só que os que se destacaram foram 12, todos aqueles homens eram espíritos que já tinham se reencontrados em outras vidas. Inclusive, no mundo espiritual, já tinham se comprometido com o mestre de encontrá-lo na próxima existência e formar aquele grupo de discípulos. Aí o que é que ela diz para a gente? Vamos falar aqui do regeneração? Eu vou falar do regeneração, mas a gente pode pensar na nossa família, a gente pode pensar no nosso ambiente de trabalho, né? Para quem é mais jovem, que ainda está na faculdade, eu posso pensar nos meus colegas de turma. Todas as pessoas que cruzam o nosso caminho não é por acaso. E muitas das vezes não é a primeira vez que a gente reencontra essas pessoas. Quando a Amélia Rodrigues vem falar que aqueles discípulos já estavam ali programados, que muitas vezes eles aceitaram o convite de Jesus em vida, aceitaram. Mas antes daquele convite, no mundo espiritual, eles já tinham se comprometidos de, na Terra, formar aquele agrupamento de discípulos. Então, todo mundo que está aqui no Regeneração, quem é trabalhador, quem é frequentador, quem é visitante, não é por acaso que está aqui nessa tarde de domingo. Não é por acaso que convivem com essas pessoas. Não é por acaso que está ouvindo falar sobre, sabe, espiritualidade, sobre Jesus, sobre oportunidade de se melhorar. Nossa família é o modelo perfeito de processo de evolução, de aprendizado, de quê? De paciência, de tolerância, de amor. A gente vai escutar, por exemplo, uma história. A história de Segismundo, que está no livro Caminho da Luz, de André Luiz. Aí a gente vê que aquele pai tem um conflito com o filho. Mas por que tem aquele conflito? Em uma existência anterior, houve um processo de violência entre eles. Eles reencarnam na mesma família. Graças a Deus tem o esquecimento do passado. E ali eles estão aprendendo um amar o outro. O pai na condição de pai para amar o filho, porque fez mal para ele em outra vida, e o filho na condição de filho para perdoar o pai nessa atual existência, que foi quem fez mal para ele no passado. E ali naquele ambiente familiar, naquele celeiro familiar, vai existir o processo o quê? Do perdão, da reconciliação, do refazimento o quê? De laços de afeto.
Ambiente de trabalho é a mesma coisa. Eu já contei aqui essa história, eu vou contar de outro bem rápido. Uma vez eu já trabalhei de tudo, né? Antes de começar a trabalhar com educação, em escola, eu já tive vários empregos diferentes, enfim. E eu trabalhei já aqui nesse restaurante Yoki, que fica aqui na Abdias. Foi meu primeiro emprego, na verdade. E tinha um gerente na época que, minha gente, meu Deus do céu, era um obsessor. Ficava em cima e reclamava de tudo, ficava misericórdia, o que é que eu faço, o que é que eu faço? Vejam só, não aguentei, o cara quando é jovem, né? Enfim, pedi demissão, vamos embora. Fui para outro ambiente de trabalho. Cheguei no outro ambiente de trabalho, tinha lá uma moça que tinha as mesmas características e também aqueles conflitos. Passou um ano e pouco, não aguentei. Vamos embora para outro ambiente. Fui para, na época, muita gente que me conhece tempo, na loteria. Cheguei, a gerente da loteria tinha o mesmo perfil da outra que tinha daqui do rapaz do Yoki. E eu fiquei, minha gente... Aí foi quando aqui a gente no estudo do Regeneração, não é por acaso que a gente convive com aquelas pessoas no trabalho. Eu fiquei, alguma coisa eu tenho que aprender. Porque como é que eu mudo de emprego 3 vezes e eu convivo com pessoas diferentes que não se conhecem, mas que têm o mesmo perfil e os conflitos que eu tenho com essas pessoas são os mesmos. Alguma coisa eu tenho que aprender com isso, minha gente, com essas pessoas. Então chega um momento que eu vou fugir até onde? Eu vou fugir para outro país? Vou fugir para outro planeta, para outra galáxia? E se eu tiver que aprender algo com aquela pessoa, não ela, eu estou falando não a pessoa personificada, mas o que ela traz para ensinar, eu posso ir para qualquer lugar do mundo. Eu vou encontrar alguém que vai ter aquela situação que eu vou ter que aprender com aquela pessoa. E aí começou um processo de aprendizado, de conversa, e hoje nós somos bons amigos. As duras penas, depois de muitos processos. Isso é despertar consciência para quê? De que nada é por acaso. Se não foi com fulano, você fugiu, mas vai ter outra pessoa que vai ter um perfil parecido, porque precisa algo ser aprendido ali naquele momento com aquelas pessoas. E a Amélia Rodrigues traz isso para a gente. Aí ela traz o destaque para Judas. Ela fala que Judas era desconfiado, inseguro e pouco simpático. Ele era o único discípulo de Jesus que não era galileu, ele era estrangeiro. Ele era de uma aldeia judaica chamada Queriote. E como ele era estrangeiro, ele por si só já se excluía do resto do grupo. Aí vai ter esse momento em que Jesus reúne todos os discípulos à noite na casa de um de seus discípulos, né? Ele não narra, mas é na casa de um amigo. E aí quando ele começa a conversar, o próprio Judas está ali aflito e Jesus pergunta, Judas, você quer falar algo? E aí ele começa a desabafar. Eu fico imaginando Jesus aqui com a gente e pedindo para a gente desabafar nossos problemas, né? Só que ele se dirige diretamente a Judas. Aí Judas começa. Ele fala que não se sente bem entre os discípulos porque não era galileu. É a primeira queixa dele. Como ele não era galileu, ele não era daquele lugar, ele se sentia excluído pelos demais. Ele diz que não consegue amar. Como ele é uma pessoa desconfiada, inseguro e pouco simpático, ele não consegue demonstrar amor e afeto para as pessoas. Depois ele vai dizer que não se sente aceito pelos outros discípulos e que tem medo de testemunhar em nome de Cristo. Então ele observava os outros discípulos falando no popular mesmo, dando cara a tapa, mostrando que era seguidor de Jesus, e ele tinha medo de sofrer represária, sofrer perseguição em nome de Jesus. Ele dizia que tinha esse medo. E que ele sabia que era uma pessoa amarga com ele mesmo e com os outros. E sentia uma aflição, como se alguma desgraça fosse acontecer com ele. Veja que interessante. A própria pessoa... Aí eu acho extraordinário, a Amélia Rodrigues, ela vai trazer uma análise dentro dessa fala de Judas. Ela traz a ideia de que, por mais que Judas se envolveu em situações trágicas, a gente sabe da história, mas o fato dele se reconhecer, veja, ele dizia que percebia que não era aceito e realmente ele tinha um pouco de rejeição dos outros discípulos, porque existia na época de Jesus muito essa coisa do território. Então, se você não era daquele povo, era de um povo mais distante, você realmente tinha essa coisa de separar, né? Ele reconhecia que não conseguia amar,
Ele dizia que era uma pessoa arrogante, amarga com ele mesmo, com os outros. Ele dizia que sentia medo de testemunhar em nome do Cristo. Então, ele sabia quem ele era e ele tinha consciência disso. E isso já é um grande passo para uma pessoa que está passando por um processo de reforma íntima. É o reconhecimento das suas próprias limitações e das suas próprias dificuldades. Então, ele reconhecer isso dele mesmo é importante. Aí a gente se espelha no Judas. Não é se inspirar, é se espelhar. A gente se coloca no momento dele. Será que realmente a gente reconhece as nossas dificuldades? Ou a gente fica fugindo e só maquiando? Será que eu realmente falo, realmente eu não sei, eu não sei amar, eu não sei compartilhar, eu não sei abraçar, eu não consigo demonstrar amor, eu não consigo falar a verdade, eu não consigo ser feliz, eu sou uma pessoa triste. É importante, gente, na nossa caminhada, a gente realmente assumir e reconhecer essas questões. Porque senão eu vou ficar sempre empurrando com a barriga algo que eu tenho que resolver. E pode perceber, sempre é algo que é comigo mesmo. Então, assim, eu não vou conseguir fazer ninguém feliz se eu não for feliz. O próprio mandamento de Jesus não fala isso? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, como é que eu posso demonstrar amor, afeto, respeito se eu não me amo, se eu não me respeito, se eu não sei o meu valor? Então, o tempo inteiro, nesse processo de transformação interior, como o André falou no domingo passado, é identificar em nós mesmos esses pontos que precisam melhorar, como Judas fez. Ele reconhecer as suas aflições. E o que eu achei mais forte foi ele falar, e eu sinto uma angústia como se alguma desgraça fosse acontecer comigo. Ou seja, de alguma maneira ele talvez já pressentia que ele não conseguiria vencer seus vícios e que isso iria culminar no seu suicídio, como está relatado nos textos bíblicos e como de forma muito bonita Humberto de Campos e a própria Amélia Rodrigues, em outro livro, Premissas do Reino, traz. Para quem não sabe, Humberto de Campos e Amélia Rodrigues, eles narram o que acontece com Judas após esse momento. E eu não vou dar spoiler, vou deixar aqui para quem tiver curiosidade buscar na internet. E a Amélia Rodrigues, ela narra o que acontece com Judas após a sua trágica desencarnação. Quando Judas relata isso para Jesus e para os outros discípulos, aí Jesus começa a contar uma história. Ele narra uma história dizendo que existia um homem que tinha uma grande terra, tipo uma fazenda, mas que ele vivia reclamando o tempo inteiro, porque tudo que ele tentava cultivar na terra dele não dava, tudo que ele plantava vinha uma praga e destruía, ele criava ali as vaquinhas não davam leite, ele ia criar uma galinha, a galinha não dava ovo, ou seja, tudo que acontecia na terra dele era só coisa errada, e ele começava a se amargurar com isso e reclamar de tudo, reclamava. E tinha algo muito interessante que a Amélia Rodrigues diz, é que além de reclamar de tudo que dava errado na terra dele, ele observava dos vizinhos, invejava dos vizinhos, porque o dos vizinhos dava certo, e ele ainda ficava se comparando o tempo inteiro com outro vizinho. Tipo, eu não sou feliz porque a minha vaca não deu leite. E a de Cláudia deu. Ainda botava inveja na de Cláudia, ainda invejava, se comparava com ela e só sabia reclamar que a dele não dava leite. Plantei milho, veio aqui uma praga, destruiu a minha plantação de milho. Mas a plantação de milho da fazenda de Maria está aí, grande, está fazendo a colheita, vai vender, vai ter dinheiro, e eu estou aqui passando fome. Jesus narra essa história. E aí ele começa a refletir. Aí eu acho isso muito importante, que a gente pode trazer mais uma vez para os nossos dias, para a nossa vida. Quantas vezes a gente fica preso numa monoideia, a gente está aqui num caminho, traça um projeto e a gente começa a construir algo para concretizar aquele projeto. Só que aí a gente começa o tempo inteiro a olhar para o lado e prestar atenção no projeto dos outros, não com a ideia de se inspirar. Poxa, a Maria Helena está fazendo tal coisa, está dando certo para ela, eu vou ali perguntar a ela como é que faz, vou tentar implantar aqui, mesmo que seja diferente, mas eu vou modificar alguma coisa, mas vou tentar pegar o que ela está fazendo ali e fazer aqui para ver se dá certo. Eu olho para o de Maria Helena para ver se está dando certo. Se estiver dando certo, eu já fico com inveja, com raiva, porque o dela está dando certo, o meu não está dando. E eu só fico reclamando, o meu não está dando certo, não sei o que é que eu faço, tudo na minha vida dá errado. E muitas vezes a gente se coloca nessa situação de reclamar o tempo inteiro das coisas que estão dando errado na nossa vida, não consegue sair daquela tormenta, daquele tormento de só reclamar,
E quando a gente olha para o lado, a gente não olha para o lado atrás de buscar ajuda ou de se inspirar numa ideia que nos tire daquela situação ruim. A gente olha para o lado, muitas vezes, com a ideia de quê? De invejar o do outro e de se comparar com o do outro. Trazendo para uma linguagem bem atual, rede social. A gente olha a rede social das pessoas e se a gente não tiver um equilíbrio, o conhecimento de que muita coisa que está ali é tudo fake, é tudo, sabe, montado, a gente começa a entrar num parafuso de tipo, a minha vida é horrível porque, comparado com a vida das outras pessoas na rede social, você abre uma rede social, tá fulano viajando em tal país, depois já está não sei aonde, jantares em restaurantes, e eu estou aqui comendo cuscuz com ovo em trabalhar. Maravilha! Aí o Enio falou uma coisa aqui, justamente da reflexão. A gente não tem que se comparar com a vida do outro, a gente não sabe a luta que o outro teve para hoje estar, sei lá, em Paris, jantando ali, sabe? A gente não sabe o quanto ele lutou, o quanto ele ralou para estar naquele momento. A gente só viu uma foto na rede social. A gente não sabe o que aconteceu na vida dele inteira para ele estar ali conquistando aquilo. Pode nem estar feliz, né, Cris? Como o Rossand até fala que uma vez estava jantando em Copacabana, um casal discutindo na mesa, chegou o prato, a mulher pediu para parar, não, come agora não, vamos tirar uma selfie, tirou a selfie, publicou a selfie e continuaram discutindo enquanto almoçavam, mas quem vê a foto vai falar, poxa, que casal feliz almoçando em Copacabana. Mas eles estavam lá sentados discutindo. Como eu já vi também, uma vez a gente estava fazendo uma dessas viagens para participar de evento no aeroporto, eu toda vez esqueço o nome desse café. É aquele copinho de café que tem Starbucks. Minha gente, desculpe, só se o meu paladar é muito primitivo, mas aquilo ali tem um gosto horrível. Isso vai pro ar, Guilherme. Tu corta essa parte, para a gente não ser processado. Minha gente, eu tomei aquele negócio. E eu já vi gente postar na rede social que estava tomando aquele café, deu um gole, fez aquela cara horrível e deixou lá em cima da mesa. Mas o que é que valeu? Valeu publicar na rede social que estava tomando um café da Starbucks. É o mundo das aparências, o mundo das ilusões. E aí a gente se espelha nesses outros que estão do nosso lado e a gente esquece do nosso foco. Aí o que é que Jesus quis falar com isso pra gente? A gente está na nossa caminhada, vai vir problema, vai vir dificuldade. A gente reclama. A gente fica chateado. Ontem mesmo eu fui pro jogo do Santa, saí chateado. Mas a vida continua. Aí eu vou olhar pro... Eita, o esporte está na Série A. Não, a vida continua. A gente está trazendo aqui descontração, né? Trabalhar o tema de forma descontraída para não ficar aquela coisa pesada. Mas a vida da gente está na nossa caminhada, gente. Cada um de nós aqui tem um caminho, tem uma trajetória, tem um propósito. Shirley tem um propósito dela, eu tenho o meu. Agora, na nossa caminhada, a gente pode dar as mãos e caminhar junto. Mas o fato de Shirley conseguiu, aí eu vou ficar chateado, com inveja? Não. Poxa, Shirley, que bom que tu conseguiu como? Me diz aí para ver se eu consigo fazer parecido para conseguir também. Essa é a ideia da nossa caminhada, é do nosso processo. E não apenas reclamar. Lá no trabalho, uma vez, tinha um aluno, para quem não sabe, eu trabalho em creche, né, educação infantil. E dos 2 para os 3 anos é aquela fase que a criança morde muito, tudo quer morder. Aí a gente tinha lá um menino que mordia o tempo inteiro e já estava sendo um desespero. Aí a gente chegava para a gestora, fulano mordeu novamente. Aí chegou uma hora que a gestora fez uma reunião com as professoras, com os ADIs, com as estagiárias, falou, a gente já sabe do problema, fulano morde muito. Todo mundo reclama, ninguém quer ficar na sala dele porque vai ser estresse, vai ser problema, vai ser dificuldade, sim. Mas qual é a solução que a gente pode arranjar para fulano que morde muito? Porque que ele morde a gente já sabe. Reclamar que ele morde não vai resolver o problema que ele está mordendo. Agora, o que é que a gente pode fazer para evitar que ele morda outras crianças? Isso a gente tem que levar para a vida da gente. A gente está na nossa caminhada, tem os problemas, a gente reclama, sim, mas o que é que eu posso fazer para melhorar isso? Não consigo sozinho, não tem problema, pede ajuda no centro, pede ajuda na igreja, pede ajuda a um colega de trabalho, a um familiar, ao vizinho. Gente, às vezes a gente está passando por uma dificuldade extrema e a gente não consegue ter a humildade de estender a mão e pedir socorro para as pessoas. Não consegue. Eu conheço pessoas, eu tenho um amigo da faculdade, a gente se conheceu na faculdade. O sinal que ele dá é que ele desaparece.
Quando ele desaparece, que ele não fala nada no grupo, que ele não dá um oi, a gente sabe que ele está passando por dificuldade. E às vezes é dificuldade grave e ele não pede ajuda a ninguém, porque ele diz que ninguém tem que se preocupar com os problemas dele. Veja que orgulho. Aí ele entra em questão de família, que a família me abandonou, aí o orgulho bloqueou ele, para ele abrir o coração dele de, tá, a sua família material tem essa dificuldade, mas Deus lhe deu uma família que são seus amigos para também compartilhar a caminhada. Então, se a gente não consegue sozinho, vamos buscar ajuda de alguma forma para conseguir resolver o problema e não apenas ficar ou reclamando ou invejando a fazenda, as terras dos outros, que é como Jesus fala aqui na história. Aí ainda assim Judas fala, mestre, mas eu não estou conseguindo entender bem essa parábola, né, essa historinha que o senhor contou. Aí começam os conselhos de Jesus. São 6 que ele dá, né, que a Amélia Rodrigues narra no livro. O essencial, o nome do livro. Ele vai falar que a vida é nosso campo de trabalho. Então, quando a gente reencarna, e eu acho essa visão do espiritismo muito bonita, a gente não vem para esse mundo, aí dos dois extremos, a gente não vem para esse mundo só para ser feliz. Aquela felicidade, só aproveitar a vida, praia, churrasco, viagens. A gente não vem para esse mundo só para isso. A gente também não veio para esse mundo só para sofrer, para ter aquela vida de sofrimento, de dor, de angústia, de aperreio, de dificuldade, aquele estresse. Tudo é o caminho do meio, é o caminho do equilíbrio. A própria espiritualidade fala no livro dos Espíritos. O propósito do espírito reencarnado é o progresso. Agora, o nosso mundo atual está ainda no grau de expiação e prova, que existem sim as dificuldades, os problemas existem. Mas cada um de nós pode sim, mesmo em meio à dificuldade e problema, se esforçar, olhar por outro lado e tentar ter momentos felizes, mesmo em meio àquela situação de problemas de dificuldade. E ter esses momentos felizes não necessariamente vai estar atrelado às questões materiais. Porque a gente vai ver gente que tem muito dinheiro, mas com problema de depressão, ansiedade, crise do pânico. E a gente vai ver pessoas muito humildes, de comunidades, pessoas felizes. Então, ter esses momentos de felicidade e alegria não necessariamente vai estar ali vinculado a ter algo material, ter coisas. A felicidade transcende o ter. É muito mais o que é que eu posso fazer com aquilo que me traga uma felicidade. Eu sempre falo o exemplo que Joana traz no livro Vidas Vazias. Quando ela fala assim, o problema não é ter um carro, é o que eu faço com o carro. Eu posso ter um carro, sei lá, encher de mulheres e sair à noite, numa sexta-feira, para festa, para farra. Mas eu posso pegar um carro, vir aqui, no Regeneração, no dia do Espalhando Amor, ajudar a fazer as quentinhas, botar as quentinhas no meu carro e sair para distribuir numa ação de rua. O carro é o mesmo. Agora, para que eu estou usando esse carro é que é a questão. No Evangelho fala do empréstimo, né? Tudo que a gente tem em matéria é empréstimo. Mas vai ser feita a prestação de contas de quão bem foi utilizado com aquilo que me foi emprestado. Então eu sempre falo isso. A vida, a gente tem que ter ela com esse propósito. Eu vim aqui para aprender, para crescer, para amar, para me reconciliar, para ser uma pessoa melhor. E se eu tiver que passar por alguns problemas, por algumas dificuldades, vamos respirar fundo e vamos assim mesmo. Eu costumo dizer assim, a gente já está aqui reencarnado mesmo, então vamos enfrentar. Eu sei que pode parecer, Emmanuel está falando, é muito fácil. E eu sei que não é fácil. Às vezes a gente está aqui no centro, convivendo, e a gente está passando por problemas e dificuldades muito grandes, com a família, por exemplo. E a gente está aqui no trabalho, se esforçando, pela misericórdia divina, Deus oportuniza esse momento. Mas só cada um de nós sabe a luta que a gente enfrenta todo dia. Só cada um de nós sabe o que é acordar, levantar, sentar na cama para fazer uma oração, uma prece e pedir, meu Deus, me dá força para viver mais um dia. E muitas vezes com as lágrimas caindo, aí você bota um sorriso no rosto e enfrenta a vida, estupa o peito, pede força a Deus, a Jesus, vai na frente, a espiritualidade, e a gente vai vivendo mais um dia. Agora, se eu tenho aquela ideia de que a vida vem só como um calvário, é só para você sofrer, aí vai ser mais penoso. Se eu vejo a vida como uma oportunidade de crescimento, aí eu vou me instigar.
Aí eu vou me animar para não, mesmo com a dificuldade, mas alguma coisa eu vou aprender com esse problema. E é com qualquer problema simples do nosso dia a dia. Eu já tive problema de cálculo renal, de pedra nos rins, porque eu não tomava muita água. E eu desenvolvi um cálculo renal que, infelizmente, teve que ser expelido mesmo pela uretra e foi uma dor terrível. Quem já teve aqui problema de pedra nos rins sabe que é uma dor terrível. E no momento que eu estava tendo a crise no rins, da pedra, a dor do cálculo renal, eu comecei a gritar e meu irmão vindo para me levar na emergência, porque eu já estava com muita dor. E lá em casa tem um quadro de Bezerra de Menezes, e veja, quantos anos a gente não estuda espiritismo. Eu olhei para aquele quadro de Bezerra de Menezes e comecei a discutir com Bezerra de Menezes. Como é que você está deixando eu sofrer desse jeito? A gente vai para o centro direto, faz palestra, faz campanha, se esforça, e você não está vendo que eu estou com essa dor, gritando. Aí eu fiquei brigando com o quadro, que os vizinhos pensou que eu estava discutindo com alguém dentro de casa. Aí eu fiquei imaginando. Agora, depois que passa a situação, eu fiquei imaginando que estava ali meu guia espiritual e o obsessor, os dois conversando para ir. Vê mesmo que homem mole. Passa a vida inteira no centro, estudando, aí chega agora por causa de uma pedrinha no rim, tá aí brigando com o quadro do Bezerra de Menezes. Eu acho que os dois ficaram comentando, né? Mas depois que eu aí fui para a emergência, cheguei na emergência, muita dor mesmo. Foi uma situação muito ruim, fisicamente falando. Quando passou tudo, que a pedra saiu, que teve, né, enfim, aí vinha um aprendizado. Tomar água. Não estou com sede, não estou com vontade de beber água. Na época eu trabalhava no escritório, passava muito tempo no ar-condicionado sentado. E não tomava água. Tomar água, teve um momento da dor, da experiência dolorosa, teve. Depois da dor, vem um aprendizado. E o aprendizado faz o quê? Mudar o hábito. E eu estou dando esse exemplo, mas é para tudo na vida da gente. Um relacionamento. Eu tive uma namorada, um namorado que fez isso e isso. Eu sofri muito com ele, acabei. Vou fechar meu coração, não vou amar mais ninguém. Não pode fazer isso, minha gente. O coração fica aberto. O nosso jardim fica aberto para que outro beija-flor venha pousar na nossa flor. Agora, como eu já passei a experiência do relacionamento antigo, eu já me fortaleci e já sei o que eu quero para me relacionar no próximo. E a vida da gente tem que ser isso. A dor e o problema tem que vir ensinar a gente o que é que tem que ser feito para nos fortalecer, para quando vir a próxima etapa, a gente já está mais forte. Esses dias eu vi uma charge no Instagram que era o seguinte. Aí terminou 2024, era um homem de frente para uma montanha. Aí na montanha tinha assim, 2025. Aí ele falava, meu Deus, será que eu consigo? Aí vinha uma voz do alto, dizendo assim, como se fosse Deus, né? Uma voz do alto dizendo, olhe para trás. Aí quando ele olhou para trás, a montanha de 2024 era maior, a de 2023 era maior, a de 2022 era maior. Aí Deus falou, quando você olha para trás para a sua trajetória, você vai ver o quanto de barreira que você já transpassou, já venceu, que eram muito piores do que a que está na sua frente. Mas por quê? Como a gente vai se fortalecendo, aquilo que no passado era algo terrível, para a gente agora é fichinha, porque a gente já se fortaleceu, já passou pela experiência e já sabe como superar. Aí Jesus fala, o amor, que Judas não fala que não consegue amar, o amor não é um sentimento vulgar. Ele vai sendo construído e ampliado, cultivado no exercício da convivência. Não tem como a gente conseguir amar verdadeiramente se a gente não convive com os outros. E tem que conviver mesmo, principalmente com aqueles que pensam diferentes. Porque, aí eu lembro daquela cena do filme de Divaldo, quando o Divaldo está distribuindo sopa e pão na rua, aí tem um rapaz que está em situação de rua, aí ele está estressado, ele pega e joga a sopa assim em Divaldo. Aí Nilson, né, seu Nilson vai, né, brigar com o homem, aí Divaldo fala, não, Nilson, a gente tem que entender o que levou esse homem a ter essa atitude, né, de violência. Poxa, ele está na rua, ele pode estar com fome, ele pode estar com dor, ele pode estar com medo. E a gente, quando está em desequilíbrio, a gente que tem comida em casa, que tem chuveiro, a gente que tem emprego, que tem tudo, tem momentos que a gente fica estressado. Imagina uma pessoa que está na rua passando por 1 trilhão de situações que a gente nem imagina. E teve aquele momento. Porque no filme mostra que o rapaz fala assim, você quer me dar esmola? Tome aqui sua esmola e joga a sopa em Divaldo.
Aí Divaldo fala uma coisa para seu Nilson, que aquilo ali marcou muito, que ele fala, é muito fácil ser bonzinho para quem é bonzinho com a gente. Difícil mesmo é ser bom para com aquelas pessoas que agem de violência com a gente. Aí eu lembro de uma frase de Krishna, que está no Bhagavad Gita, que Krishna fala assim, o verdadeiro homem de bem age igual ao sândalo, que ao ser abatido perfuma o machado que o fere. Vocês conseguem entender essa frase? O verdadeiro homem de bem age igual ao sândalo, que ao ser abatido perfuma o machado que o fere. Então as pessoas que vêm nos agredir, a gente tem que deixar a essência do amor nelas. Igual quando Gandhi estava fazendo a passeata e chegou um soldado inglês e deu uma tapa no rosto dele. Aí o coitado caiu, era maguinho, aí levantou, tome outra, caiu de novo. A terceira, tome outra. Aí o Gandhi, você não vai fazer nada, você levou 3 tapas. O soldado fala, né? Você não vai fazer nada. Aí Gandhi olha para o soldado e falou, vou fazer nada não, sabe por quê? Porque esse homem que está representado nesse colar que você está no pescoço, o soldado estava com um crucifixo. Esse homem que está representado no colar que está no seu pescoço me ensinou a devolver o mal com o bem. E veja, Gandhi nem era cristão, ele era hindu. E ele até diz, né, se todos os livros, os livros sagrados se perdessem, só sobrasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. E ele nem era cristão. Então a gente tem que ter essa caminhada com o outro para desenvolver o amor verdadeiro. Lembrando que o amor verdadeiro não é o amor da troca. Eu te amo, Fabíola, então eu quero que você me faça feliz. A ideia que a gente tem do amor é essa. Eu amo você, mas você tem que me fazer feliz, fazendo o que eu quero, porque se não fizer o que eu quero, eu não vou ficar feliz. O amor verdadeiro, a gente ama os outros e quer que os outros sejam felizes, ainda que a escolha dele não vá estar tão vinculado com o que eu quero, com o que eu penso, com o que eu acho que está certo. E a vida da gente tem que ter esse jogo de cintura, saber que a gente convive num mundo multicultural, multirreligioso, com vários pensamentos, e que a gente pode, todo mundo sentar na mesma mesa e conversar fraternalmente. Talvez eu não vá entender, nem aceitar, nem concordar com o que Maria fala, mas a gente vai estar ali convivendo, porque existe algo que está além desses arquétipos que a gente utiliza ao estar encarnado. Todos nós somos espíritos filhos de Deus, agindo em culturas diferentes, pensamentos diferentes, filosofias diferentes, mas estamos aqui nessa caminhada para viver fraternalmente. Todos os seres humanos têm conflitos, angústias, ansiedades e incertezas. Ou seja, Judas, tu não é o único que sofres. E isso nos ajuda muito, da gente ter aquela percepção de que eu estou passando por problema, por dificuldade, mas... Aí eu vou trazer aqui 2 falas, uma de Joana de Ângeles e uma de Emmanuel. Quando Emmanuel, Chico está lá aperreado, chorando com um problema, porque Chico tinha problema como todo mundo, né? Aí Emmanuel chega para Chico e fala, você não vai não para o trabalho, que ele fazia as cartas, né, consoladoras, as psicografias. Aí Emmanuel aí Chico falou para Emmanuel, poxa, Emmanuel, eu estou triste, aconteceu isso, isso e isso. Eu não sei se eu vou conseguir. Emmanuel, faça o seguinte, chore o que você tiver que chorar, enxugue suas lágrimas e vá lá a ajudar a enxugar as lágrimas dos outros. Aí veja, tem seu tempo? Tenha. Você vai precisar chorar, vai precisar se ausentar um tempo, vá, se cuide, se melhore, mas quando você estiver bem, vá ajudar a enxugar a lágrima dos outros. E com Divaldo foi Joana. Divaldo estava bem doente. Aí Joana chegou e falou assim para Divaldo, Divaldo, você não vai para o trabalho não? Aí ele falou, vou não, minha irmã, que eu estou muito doente, o médico disse que eu estou 70% já morto. Aí Joana falou, besteira, eu estou 100% morta, estou trabalhando do mesmo jeito. Que ela já desencarnada. Aí Divaldo começa a rir, minha irmã, você está brincando, eu estou doente. Eu disse, eu sei, Divaldo, você está doente. Mas quando a gente se preocupa um pouco com os outros, a gente esquece um pouco do nosso problema. É como se acontecesse uma mágica, que a gente sabe que não é mágica, mas aquela nossa dor para um pouco de doer quando a gente vai atrás de ajudar a sanar a dor do outro.
Porque a nossa mente tem um mecanismo, isso até a neurociência explica, quando a gente tira o foco da nossa dor, a gente começa a focar em outras questões, meio que o nosso cérebro ele consegue fazer com que a gente esqueça por algum momento aquela dor que está ali machucando. Porque a gente tirou o foco da nossa dor para projetar na dor do outro. Aí ele fala isso. Jesus fala que todos nós passamos por problemas, minha gente. Então, se aqui tem alguém passando por um problema, uma dificuldade muito grande, respire fundo, tenha fé, porque você não está sozinho nesse mundo passando por problema. Existem pessoas que talvez estejam passando por problemas piores. Aí tem gente que fala, mano, eu vou só pensar no outro. Eu não estou dizendo que a gente vai menosprezar a nossa dificuldade para olhar para o outro. Mas é a ideia de que está doendo, mas tem gente que está com a dor maior. Vocês já imaginaram como é viver lá na faixa de Gaza? Vocês já imaginaram como é viver na Etiópia, onde a cada 3 minutos uma pessoa pode desencarnar de fome? Alguém aqui já passou fome? E quando eu falo passar fome, não é ficar sem comer dias, não. É tipo, atrasou meia hora da hora do almoço, ou chegou em casa tarde e foi jantar, sei lá, 11 horas da noite. Vocês sabem o que é uma pessoa desencarnar de fome? A gente não aguenta ficar 1 hora depois da nossa hora de almoço. Imagina a gente ficar sem comer ao ponto de desencarnar. Tem pessoas que nesse momento estão amargurando nos presídios, arrependidos de ter cometido um crime. Lá, 10 anos, 20 anos de prisão perpétua. Tem pessoas que nesse instante estão sem os braços, sem as pernas, estão entubados na UTI. E nós estamos aqui, com a graça de Deus. Não vos isoleis, a solidão é má conselheira à humanidade. A solidão é má conselheira e a humanidade é um corpo que funciona com muitos órgãos. Porque Judas falava que se sentia isolado. Então muitas vezes a gente se isola e projeta no outro. Não, eu estou me isolando porque as pessoas não me querem. Mas na verdade nós estamos criando barreiras que estamos afastando as pessoas de nós. Sendo pessoas amargas, pessoas que realmente reclamam de tudo, pessoas que só botam defeito. Particularmente, eu tenho que vigiar muito. A gente tem que falar porque o apóstolo Paulo fala, olha, cuidado que eu não vi de testemunha, né? Então eu posso até enganar quem está encarnado, mas tem os irmãos que estão aqui desencarnados. Particularmente, eu preciso me vigiar muito para não ser uma pessoa que o tempo inteiro está reclamando das coisas. É legal, você tem que me vigiar muito. E é bom a gente falar isso da gente mesmo, para não ficar fulano, eu tenho uma amiga que é assim, que a gente pensa logo nisso, né? Eu tenho uma amiga que é assim, reclama de tudo. Eita, fulano é assim, era bom que Ciclano estivesse aqui agora para ouvir. Mas quem está aqui agora é a gente que tem que ouvir isso. Então eu tenho muitas vezes que me policiar muito para não ser uma dessas pessoas, como eu já fui, uma pessoa que ninguém gostava de estar perto. Vixe, chegou Emanuel. Vamos ver do que ele vai reclamar agora? Veja, e aí eu chegava na minha cabeça, veja como terapia ajuda a gente. A terapia espiritual no centro, que a gente faz do tratamento, do passe, do programa de elevação na quarta-feira, mas a terapia assim com o psicólogo faz a gente abrir aquela caixinha de Pandora, que tem um monte de coisa ali que a gente não quer descobrir, mas que está lá. Pois quando eu descobri que as pessoas se afastavam de mim, porque não era o problema, não era ela, era eu, eu chorei, fiquei triste, porque é uma coisa que está aqui dentro. E a gente conseguir enxergar isso, desconstruir, e vai em esforço. Reconhece o verdadeiro espírita, não pela sua perfeição, mas pelos esforços que faz diariamente para domar suas más inclinações. Então, quando eu percebi que eu era uma pessoa que reclamava de tudo, e o pessoal do Regeneração aqui sabe. O pessoal do Regeneração sabe que quando tem uma reunião, por exemplo, já se preparar, porque a Manuel vai vir com alguma polêmica. E aí vamos melhorando isso, porque senão a gente acaba afastando as pessoas e vai se isolando. E Jesus fala, cadê? Não vos isoleis, a solidão é má conselheira. Porque quando a gente está sozinho, sem estar com ninguém por perto, nos dando um conselho, nos dando um afago. Porque aqui, quem é que não gosta de receber um abraço? Receber um elogio, um aperto de mão. Quando a gente está triste, a gente receber um abraço de uma pessoa. Pois quantas vezes a gente não está desesperado em casa, pega uma mensagem do telefone e toca, quando você atende, amigo, estás bem? Saudade, lembrei de tu agora, você desaba. Porque nós fomos feitos do amor para o amor. Então todo mundo gosta de um afago, de um carinho, de um cafuné, de um abraço, de um elogio. Quando a gente se isola das pessoas, a gente vai se endurecendo, vai se cristalizando e vai virando pessoas cada vez mais rudes, como o próprio Judas narra.
Aí Jesus fala que a humanidade é um corpo que funciona com muitos órgãos. A humanidade só funciona, isso aqui tudo só funciona porque cada um está na sua tarefa. Tem Patrícia e Rafael na cantina com Kátia, tem André, eu, Guilherme que fica aqui, Maria Helena na evangelização, junto com Sandra, tem o pessoal do social, Simone, Eliane, tem o pessoal aqui do passe que já está aqui, ó, mentalizando para o passe, tem o pessoal que é da mediúnica, que socorre os nossos irmãos desencarnados, e o centro só funciona porque todo mundo aqui está trabalhando junto, cada um na sua tarefinha funcionando. A mesma coisa é a humanidade. Então a gente precisa de viver nessa família. E a gente encerra com esses 2 pontos. Quando Jesus fala, não veja, a gente já refletiu, né? Não veja como negativo tudo que encontra pelo caminho, e sim agradeça como uma oportunidade de crescimento. A gente já refletiu que tudo que a gente encontra no caminho, por mais que eu não entenda o porquê que aquilo está acontecendo, é uma doença, é uma oportunidade de crescimento. O desencarne de uma pessoa que eu amo é uma oportunidade de crescimento. O fim de um casamento é uma oportunidade de crescimento. Tudo na vida da gente vem para fortalecer o nosso espírito, para a nossa caminhada. Ainda que eu não compreenda agora, porque a gente tem essa limitação mesmo da nossa consciência, da nossa evolução, mas a confiança em Deus é confiar de que tudo tem um propósito para o nosso crescimento. E o último ponto que eu achei extraordinário, que é quando Jesus fala para Judas, que quando ele estiver sentindo essa angústia, que ele não diz que sente uma angústia como se alguma tragédia fosse acontecer com ele. Jesus fala para Judas, Judas, quando você tiver essa angústia, você confie em Deus e ore. Então que a gente possa confiar em Deus em 2025. Nos momentos de lutas, de batalhas, de dificuldade, a gente possa confiar em Deus, a gente possa orar, mentalizar coisas boas. Voltando a dizer, se a gente estiver passando por alguma dificuldade muito grande, não posso sozinho, pede ajuda a quem? Ao pessoal do centro, da igreja, a um vizinho, a um colega de trabalho, a um familiar, mas que a gente possa ter essa convicção de que nós não estamos sós, de que muitos corações oram por nós e de que a gente está aqui nessa caminhada mesmo para crescer, que não vai ser fácil, mas que temos todo o amparo da espiritualidade para concretizar a nossa caminhada. E que 2025 seja um ano de muito trabalho, de muitas realizações, saúde, prosperidade, reflexões e, principal, que a gente se esforça, que nós possamos nos esforçar para, mesmo em meio a tantas dificuldades, mesmo em meio ao Santinha perdendo, mas que a gente possa ser feliz de alguma maneira. É isso. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Graças a Deus.